Olha só, agora vamos para o nosso terceiro tópico aí da nossa apresentação. Narração, preparação para quem quer ser narrador, tá? Aqui eu vou passar um pouquinho para vocês das experiências que eu tive com rádios, web rádios e TV. Você acaba juntando um pouquinho de cada uma para você fazer o trabalho, tá bom, gente? Não pensa que é assim, porque o narrador que está numa grande TV ou numa grande rádio, ele não se prepara dessa forma. Você tem que fazer um método de preparação, é um método de segurança, você é ser humano, você corre riscos de errar numa transmissão. E perceba, gente, todo mundo vai errar. E como que eu evito esses erros? Você criando ali um esqueletinho do seu texto. Isso vai te ajudar, tá bom? Você é ser humano, ninguém é perfeito. Os alunos costumam fazer o curso comigo e falam assim, olha, professor, eu percebi então que quando aquele narrador ou repórter ele erra, eu cometi o mesmo erro aqui. Porque é muito difícil, são muitas informações no decorrer de uma partida de futebol ou numa transmissão esportiva de qualquer outra modalidade, seja para o rádio ou para a TV. Vamos lá para o rádio então. Olha só, narrador de rádio deve montar um cronograma de transmissão no seu caderno ou na sua ficha de transmissão para evitar erros. Tá? Isso é fundamental. Como montar? Deixei um tópico aqui, tópicos na verdade, tá bom? Ó, abrir a transmissão com a linha editorial, que pode ser abrir e sempre falar o jogo e rodada, eu já vou mostrar para vocês. Falar na sequência a parte da propaganda, porque tem rádios que tem ali os merchans, né? Os slogans que eles têm que falar e tudo mais. Chamar os repórteres já com a escalação e arbitragem. Acionar o comentarista para um breve comentário, expectativa para o jogo. Ir para o jogo e no intervalo chamar o plantonista assim que apitar o final do primeiro tempo. Gente, isso é a primeira parte. Como a gente tem um tempo reduzido aqui, eu não vou colocar até o final, mas lembrando, abrir a transmissão. Então, como que eu monto a minha abertura até o intervalo? É isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, tá bom? A gente não vai até a última parte, senão a gente estoura o tempo. Por isso que o Rafael vai me dar mais 5 webinars aqui. Então, ó, como montar as escalações no caderno e informações? Presta atenção. Vamos lá para o próximo slide, então, Rafael. É bem importante. Olha só, isso aqui que eu coloco para vocês é uma forma de segurança. Então, você vai lá no seu caderno, digamos que você foi escalado para fazer o jogo Santos e Vasco do Campeonato Brasileiro. Aí você coloca lá no seu caderno, Campeonato Brasileirão 2020. Ô, Raoni, mas é meio óbvio. Cuidado, você pode confundir. Rodada, 11ª rodada do turno. Olha que legal. Jogo, Santos e Vasco. Estádio, Vila Belmiro. Classificação dos times, o Santos é o 10º colocado, o Vasco é o 3º colocado, tá aí. Reportagem do Santos e Vasco. Rafael Silva é o repórter, S, do Santos. Thiago Ramos, do Vasco. Isso é super importante, porque tem muito narrador que se atrapalha na hora de chamar o repórter num lance, quando o ataque é do Santos, quando o ataque é do Vasco, quando tem alteração. Gente, ninguém é obrigado a saber. E se você no futuro for trabalhar com uma equipe grande, você vai decorar o nome de todas essas pessoas? Não é assim, nós somos seres humanos, como eu disse para você. Plantonista, para quem sabe, o plantão de 5 em 5 minutos, pelo menos, é acionado, ou caso saia um gol. Quem é que está no plantão? Gustavo de Assis, estou dando um exemplo aqui. Quem é o seu comentarista? É o Emerson Carlos. Anote, você não é obrigado a saber o nome dessas pessoas. Tá bom? Vou dar um exemplo para vocês aqui, como eu já trabalhei em algumas rádios, então de semana eu fazia numa rádio, no final de semana era outra. Eram outros comentaristas, outros repórteres. E claro, sim, eu cometia erros de chamar o Rafael Silva de Renato Silva, porque o Renato trabalhava na rádio que eu trabalhava de semana. Então isso acontece, tá bom? Então escreva, não tenha preguiça de escrever isso. Isso é uma margem de segurança para você não errar. E aí eu coloquei para vocês aí uma imagem do meu caderno, por exemplo. Eu vi que tem um pessoal aqui no grupo falando, ó, mostrando o caderno de cada um. O meu também não está muito longe do garrancho, mas eu entendo a minha letra. É importante que vocês entendam a de vocês. O caderno 1 aí, ó, eu mostro para vocês. Olha essa imagem, vou explicar para vocês aí. É um trabalho que eu fiz, ó, bem bacana. Eu anoto assim no meu caderno, ó. Então veja que eu faço aquele cabeçalho com o campeonato, o estádio, tá bom? O nome dos times, 4ª divisão, Esporte Clube Comercial, o comentarista, tá bom? Quem é o meu repórter. Então, olha como eu anoto aí, como eu faço as escalações. É a minha forma de segurança, tá bom? Cada um tem a sua. Uma coisa interessante, eu estava trabalhando pela primeira vez para essa Rádio Pérola da Serra. Então, eu não sabia, não conhecia, eu fui contratado para esse trabalho. Eu anotei o nome, foi em 2017 isso. Eu anotei o nome da rádio ali em cima, tá? Para eu não errar, já que eu trabalhava em 3, 4 rádios fazendo freelas, é difícil da gente não errar. Vai um pouquinho mais para baixo, Rafael, para o pessoal anotar. Então aí, ó, os nomes, as alterações, é o meu formato, tá bom? No caderno, que me traz tranquilidade.
tenha você o seu formato. Mas veja como eu anotei as informações ali em cima, tá bom? Um outro exemplo que eu mostro para vocês, eu sou meio que um narrador raiz, né? O pessoal tem os narradores que já vão com notebook, com tablet. Eu gosto do caderno, da caneta. Isso, esse é o exemplo número 2. Então, isso já tenho aí um pouco mais aberto. Vou começar pelo lado esquerdo da sua tela. Aí são informações dos clubes que eu coloco. Então, isso é uma transmissão do Campeonato Paulista Sub-20. Inclusive, acho que fiz com Felipe Nabarro, que está aí com a gente. Se não fiz, me perdoe, Felipe Nabarro. Mas eu coloco as informações para que eu possa soltar, ok? Federação Paulista, paixão que não se mede. Então, era um gancho da nossa transmissão, era uma frase que eu tinha que soltar quando a bola ia para a linha de fundo. Campeonato Paulista Sub-20, o futuro está aqui. Então, tinha essas duas frases que eu tinha que soltar de tempos em tempos do jogo, ok? Por outro lado, assistente 1, o quarto árbitro, os times, como vocês podem ver aí, ó, escalação das equipes, número na esquerda, nome na direita. Olha como isso traz uma segurança. Inclusive no São Paulo tinha o Igor Gomes e o Anthony, que hoje jogam no São Paulo. Fabrício Oia no Corinthians. Pode subir um pouco mais, Rafael. Os técnicos, o banco de reservas. Tá bom? Então é importante. Ó, o Janderson, com a 17 no Corinthians, que hoje está estourando no time titular. Olha só como eu tenho a minha margem de segurança. Isso eu faço todas as vezes que vou transmitir futebol ou qualquer outro esporte, tá, gente? Qualquer outro esporte. Lembro bem, posso passar isso para vocês, que antes de fazer os Jogos Pan-Americanos na Record, a própria fonoaudióloga deu para a gente um manual falando que era para escrever mesmo, fazer esse cabeçalho, porque isso ajuda na locução. Então, para você ter segurança, a segurança ajuda na perfeição da locução. Se você não tem segurança, vai dar cacofonia, você vai se enrolar, vai repetir palavras. Então, por que fazer isso? Faz esse cabeçalho que eu montei para vocês. E ali tem um link, a entrada para a narração do jogo. Quando o âncora passa para o narrador tem que entrar a 1000 por hora no jogo. Veja aí como é que é um exemplo para vocês, eu falando todas essas informações que estão aí. Muito bem, agora é você comigo, Raoni Pacheco, agora para narrar esse grande jogo para você, Campeonato Brasileiro 2020, 11ª rodada, é o Campeonato Brasileiro pegando fogo, você acompanha comigo, Santos e Vasco, direto da Vila Belmiro, o Santos 10º colocado no Brasileirão, Vasco na 3ª colocação, com toda a nossa equipe aqui da Rádio Conectados, na reportagem do time da Vila Belmiro, Rafael Silva, na cobertura do Vasco, Thiago Ramos, no nosso plantão, Gustavo de Assis, e no comentário comigo, Emerson Carlos, e nós já vamos no pique chamar as escalações dos dois times, vamos começar pelo time da casa, vem aí o Peixe! Ok. Certo? Então esse foi um exemplo para vocês, eu falo também para os meninos que querem fazer narração, né? Quando passa a responsabilidade para o narrador tem que entrar a 1000 por hora na transmissão. Então você viu que eu entrei no pique passando essas informações, são informações para quê? Audiência rotativa do rádio. Esse termo é antigo, mas isso existe. Então, o ouvinte, às vezes ele está desde o início da transmissão com você, ou às vezes ele chega só na hora do jogo, ou às vezes ele chega na metade do jogo, e aí tem outras coisas que no futuro eu posso passar para vocês, que são ganchos no meio do jogo, para que você fale como tempo e placar, tá bom? E outras coisas, mas esse é o gancho para o início do jogo, para você pegar aquele ouvinte, quando ele está passando na sua estação de rádio, e ele sentir que é aquela informação que ele quer, tá bom? E o narrador tem a obrigação de entrar a 1000 por hora na transmissão, beleza?